Voltamos com 3-1, que hoje debate a crise financeira internacional. Participam da conversa o sócio da Tendências Consultoria, Samuel Pessoa, o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia, e o economista do DIEESE, Ayrton Santos. Nós vamos abrir este segundo bloco com mais uma pergunta de telespectador. A crise dos Estados Unidos vai frear o crescimento dos países emergentes? Professor, você acha que essa crise chega aqui? Sem dúvida. A Bolsa já antecipou, já disse que vai chegar. Em que magnitude? É a pergunta e qual é o tempo que teremos pela frente. Bom, temos bons alicerces em termos de uma boa reserva internacional, a Ayrton já tinha feito essa colocação. Temos um excelente nível de reservas internacionais, temos um sistema bancário relativamente blindado. Entretanto, a recessão mundial, que está instalada e não tem prazo para terminar, ela está provocando uma queda acentuada no preço das commodities, que o Brasil exporta, tanto todo mundo necessita comer, então as commodities como soja, agrícolas, terão, digamos, menos oscilações de preços. Entretanto, as metálicas e outros tipos de commodities já estão com seus preços reduzidos, desabando nos mercados internacionais. A resposta à pergunta também depende do comportamento da China. A China certamente vai sofrer uma queda bastante acentuada em sua taxa de crescimento. Eles estão com uma inflação excessivamente elevada para o padrão, digamos, de crescimento de 10%, 11%, 12%. Eles estão brecando esse crescimento. Provavelmente se situará ainda alto, talvez uns 8%, 8,5%, com tendência à redução. A queda da demanda dos países europeus e a queda da demanda dos Estados Unidos nos mercados globais vai diminuir as exportações brasileiras, tanto em valor, tanto em preço quanto em quantidade. Vamos ter uma queda em valor. E vamos ter, claro, um aumento acentuado no déficit da conta de transações correntes. Então, de um lado, nós vamos sentir a queda das exportações pelo lado real da economia. Pelo lado financeiro, monetário, a perda de riqueza nas bolsas de valores é algo espetacular. As linhas de crédito internacionais que são utilizadas para os adiantamentos de contrato de câmbio no setor exportador, ACC e ACE, elas vão minguar. As linhas de crédito que bancos brasileiros utilizam nas praças de Londres, Hong Kong, etc., para se alavancarem no crédito doméstico, essas linhas também vão diminuir. Não digo que vão secar totalmente, mas vão diminuir. Ou seja, a capacidade dos bancos brasileiros de fazerem empréstimos vai diminuir. E estamos com um problema bastante sério que lá na Europa os jornais colocam nas páginas centrais que os emergentes vão ter problemas, o Brasil é um deles, e o problema do Brasil, que está sendo colocado, pouco discutido aqui, é a bolha de crédito. Vamos ter problemas, talvez, não sei a magnitude, é difícil saber, mas o grau de endividamento do povo brasileiro, principalmente da classe C, é extremamente preocupante para os bancos. Agora, isso os bancos estrangeiros, porque, por exemplo, o Banco Central nega que exista bolha de créditos, que o crédito está sob controle, e o dólar continua chegando aqui, o governo está tomando medida para restringir o ingresso de dólares aqui. Como é que é essa coisa? Eu acho que essa crise não vai ter um impacto tão forte sobre a nossa economia, pelo lado financeiro, como teve a crise de 2008. Ou seja, eu acho que as condições de financiamento para o exportador e mesmo a captação de recursos por empresas brasileiras lá fora, eu acho que não vai ter aquela parada de crédito que teve em 2008. Porque em 2008 tinha uma característica daquela crise, que era, aquela crise foi produzida, você perguntou no outro bloco, a respeito da inovação tecnológica, um dos vetores daquela crise foi uma série de inovações, que depois nós viemos a saber que não eram tão inovação assim, no setor
financeiro, né? Uma série de novos produtos financeiros que pareciam que eram bons, interessantes, a gente aprendeu que não eram tão bons e interessantes. Mas esses novos produtos financeiros criaram uma opacidade no mercado financeiro. E isso fez que em 2008 os bancos ficassem com medo, inclusive, de emprestar uns para os outros, porque ninguém sabia qual era a situação real de cada banco, porque esses novos produtos financeiros que foram inventados introduziram esse problema de destruição de informação. Mas, na verdade, quem estava com problema eram as empresas exportadoras, né? Que tinham entrado nesse mercado de derivativo, né? Para ganhar no... Algumas delas. O comentário que eu estava fazendo era lá fora. E, portanto, houve essa parada do crédito internacional lá fora, que teve um impacto imenso aqui dentro. Eu acho que agora não vai ter essa parada do crédito internacional lá fora. O mercado de moeda, lá como eles chamam, não está sentindo tanto. E, de fato, já tem uma diferença nessa crise agora. A gente viu que a Bolsa Brasileira sentiu muito, mas o real não sentiu tanto assim. O real desvalorizou, mas desvalorizou bem menos que outras moedas. E a experiência que nós tivemos é que ele está desvalorizando menos do que na crise de 2008. Na situação nossa, acaba sendo uma coisa boa diante Então, de fato, eu acho que... do problema cambial, né? O preço das commodities vai cair, mas o nosso câmbio sobe. Então, o câmbio desvaloriza, compensando o preço das commodities. Então, os exportadores, o país perde por um lado, porque exporta coisas que ficaram mais baratas, mas para o produtor doméstico de soja, dos produtos, o câmbio compensa. Então, eu não acho que a gente vai sentir, o crescimento vai ser menor, mas eu acho que o impacto do resto do mundo aqui dentro, nessa crise de hoje, é menos pronunciado do que da crise de 2008. Aí, para usar uma comparação aqui, nós estamos no debate aqui como se estivesse com um copo pela metade. Meio cheio, meio vazio. Um acha que está meio vazio, o outro acha que está meio cheio. E você acha o quê? Não, eu acho que essa questão, duas questões se colocam, né, em termos macroeconômicos no Brasil, duas questões principais, taxa de juros e câmbio. Né? Há uma combinação perversa hoje no Brasil de taxa de juros e câmbio. É câmbio valorizado e taxa de juros alta. Né? Isso é um nó. Como é que desfaz esse nó? Esse nó o governo está tentando e não consegue. Né? Essa é uma coisa complicada, não se faz da hora para outra. Eu também não tenho a receita. Se os colegas depois tiverem... Acredita-se que taxa de juros no Brasil, por ser... é a maior do mundo em termos reais, né? Acredita-se que a taxa de juros consegue, aumentar a taxa de juros, consegue conter preço, consegue conter inflação. Né? Isso deu resultado por muito tempo, né? Lançar-se mão de política monetária para trazer a inflação para a meta. Eu não tenho certeza se isso ainda é eficiente, se taxa de juros ainda, né? Porque nós já temos a maior do mundo. Né? Parte desses dólares que entram no país e que faz o real se valorizar é por causa dessa taxa de câmbio muito, essa taxa de juros alta. Né? Então, você tem uma combinação, né, que não é fácil de... nós fizemos um nó que não é fácil de desfazer. Né? Essas são duas grandes questões. Agora, essa crise mundial, na medida que ela desvaloriza o real e valoriza o dólar, né? É aquela história, atiraram no elefante e acertaram na borboleta. Ou seja, não é ruim. Agora, né? o Brasil... Pelo menos para a indústria, só um minutinho, pelo menos para a indústria brasileira, esse é positivo. E outro capital que o Brasil tem, né, e que se provou na crise anterior, 2008, 2009, é o mercado interno, que reagiu, os salários subiram, as pessoas mudaram de classe social. Isso não foi tão ruim. Né? O Brasil passou, o produto encolheu, né? Foi a -6. Agora, historicamente, o Brasil tem uma tradição assim de se expandir no contrafluxo da economia mundial. Né? Essa é uma... Eu acho que isso não é verdade. Isso não é o que ocorreu. Acho que não. Por exemplo, a industrialização nossa se deu um pouco logo no período de pós-guerra. A política... Não, mas esse período do pós-guerra é o período... Nós agora tivemos um ciclo de expansão. 2003, puxado pela economia mundial.
Não, se você pegar... Isso não é linear, né? Tendências de não. Puxado pelos investimentos estrangeiros. Agora, a economia mundial ela não estava... Não, de 2003 até total. 2007. De 2003. Agora, nesse período mais recente... Não, aí já crescemos com o mercado interno. Eu só queria fazer uma pequena pontuação, que eu acho que não estamos exatamente o copo vazio ou metade do copo. Eu diria que apenas a análise que está correta do Samuel é mais pontual, ou seja, ele comparou o que ocorreu em 2008 com aquela quebra total das linhas de crédito. O real foi de 1,75, 1,80, foi 2,50. Estava em 1,60. Não, estava em 58, 1,60, foi para 2,50. Esse fato não se repete agora, isso é uma verdade. É que eu não estou raciocinando pontualmente. Para mim, a crise é muito longa. A recessão, estamos numa recessão crônica. Não vejo no mundo ocidental, lá na Europa, não vejo essa crise saindo nos próximos 5 e talvez dure uns 10 anos para sair, porque a coisa é muito grave lá. Isso apenas para pontuar esse lado, depois voltaremos. Vai ficar a reboque disso? É por isso que eu estou dizendo que teremos um ajuste, já estamos com um processo de desaceleração do produto industrial desde outubro do ano passado. Vamos ter um PIB convergindo para uns 3,8%, 4% provavelmente esse ano, mas com tendência a redução. Na medida que houver que a crise internacional ela for extremamente demorada. Corremos o risco de que bancos estrangeiros estão fazendo empréstimos a empresas espanholas com cláusulas de que exista a possibilidade, embora remota, da Espanha sair da área do euro. Ou seja, a questão de Espanha, Itália, Grécia, etc., chegará ao ponto de serem convidados a saírem ou terem que sair por conta própria, porque a crise é muito profunda e vai ser muito extensa no tempo. Eu creio que essa seria mais a qualificação que eu ia fazer. Estava querendo falar aí. Não, eu acho que existe oportunidades para o Brasil, sim, na crise. É evidente que isso que foi colocado em certos períodos históricos, foi verdade, outros não. Historicamente, talvez a alavancagem, né, o crescimento da nossa indústria se deveu a crises internacionais que impediam que nós recebêssemos produtos industriais de fora, né, e nós tivemos que desenvolver aqui, fazer a indústria aqui dentro, né. Isso foi o que aconteceu ao longo do tempo. Mas é evidente que nós não vamos agora estar torcendo para a crise internacional para a gente resolver o nosso problema aqui dentro. Não é isso. É que há coincidências, né? Há coincidências. 2008 foi uma coincidência, uma crise internacional por estar nosso sistema financeiro pouco exposto e blindado e estruturado, até por causa do PROEX lá atrás, etc., aquela coisa toda. Nós estávamos seguros. Então, o nível de contaminação foi muito pequeno. E, por não ter crise financeira aqui, o setor real da economia reagiu bem. Reagiu bem. O emprego aumentou, o nível de salário aumentou. Enfim, a economia, apesar de não ter crescido, muito pelo contrário, né, ela reduziu 0,6%, né, uma redução pequena, praticamente ficou estável, e aí foi mais um milagre brasileiro. Houve uma redução violenta, né, do PIB, porque você tinha crescido a mais de 5% no ano anterior e depois você foi para 0%. Né? E o emprego não sofreu tanto quanto a redução do produto. Isso foi uma coisa estranha, que o emprego não caiu tanto em relação à queda do produto. Esperava-se que o emprego caísse mais, né, em 2009, e não foi o que aconteceu. Né? O emprego se manteve. E que deu capacidade para depois, né, em 2010, o Brasil crescer 7,5%, que é o 7,5% é um efeito estatístico, porque nós tínhamos crescido muito pouco no ano anterior. Então, você cresce sobre uma base muito pobre, né, dá 7,5%. Mas, afinal de contas, crescemos. O desemprego hoje no Brasil está extremamente baixo pelas estatísticas do IBGE. Está dando 6,5%, 7%. 6,2%. Quanto? 6,2%. 6,2%.
A região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo... Mas isso é quase... Pleno emprego. Eu acho que é um problema estatístico do IBGE, mas, né, porque não creio que esteja dessa forma. Enfim... O Diese tem quanto, Ayrton? O Diese tem por volta de 8,5%, 9% na região metropolitana de Porto Alegre. É bem maior. Bem maior. Bem maior. Porque as metodologias são diferentes, né? Como se mede esse desemprego é diferente. Mas eu acho que a queda do produto industrial, como o professor acabou de se referir, se deve muito a essas duas questões, do juro, mas acho que mais do câmbio ainda, né? Isso é fatal para a indústria. E se essa crise fizer com que o real se desvalorize, eu acho que o mercado interno vai, de certa forma, ou a indústria nacional vai respirar um pouquinho. Mas nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco. A conversa esquentou, mas nós temos que parar.